Saudações, terráqueos. Então, pessoal, hoje a gente vai falar de um tema muito complexo. Vamos começar a falar sobre as divisões celulares. Esse é um tema que é tanto abordado no 8º ano quanto no 2º ano. Então, se você é do 8º ano, dá uma olhada principalmente nos iniciais, não se pega a tantos nomes. Veja o principal. Se você é de 2º, presta atenção, faz anotação, porque é um tema um pouco difícil, só um pouquinho. Beleza. Então vamos falar sobre as divisões celulares. Ocorrem dois tipos de divisões celulares, a mitose e a meiose. Cada um tem suas peculiaridades. Em suma, lembrando que isso ocorrendo nos organismos em mamíferos, vamos falar de mamíferos. Depois tem um pequeno ponto que eu falo sobre como que ocorrem as divisões celulares no reino plantae, mas isso é pouca coisa. Então, as divisões celulares. Nos eucariontes, organismos que têm carioteca, que têm a separação do núcleo do citoplasma, ocorrem dois tipos, mitose e meiose. A meiose é maior, enquanto a mitose é menor. A mitose ocorre em células somáticas, que são todas as células do nosso organismo, exceto as células relacionadas aos gametas. E a meiose, que está relacionada somente aos gametas. Beleza? Mitose, uma célula diploide dá origem a duas células diploides idênticas. Na meiose, uma célula diploide dá origem a 4 células haploides, com metade do material genético da inicial. Ou seja, só tem, se for uma célula de um ser masculino, ela vai ter metade do material genético, vai ter só uma cadeia de DNA. Se for do sexo feminino, se for um ovócito, vai ter só uma cadeia de DNA. Por quê? Porque na meiose ocorre a junção entre gameta masculino e gameta feminino, não é? Por que tem que ter só metade, só uma cadeia de DNA, uma cadeia de características? Porque nos eucariotos, nos mamíferos, em outros seres, metade dos cromossomos é do pai, metade das mães. Juntando, vai ter um novo organismo que é parecido com o pai e com a mãe. Tem características do pai e da mãe. Ele não é propriamente um clone. Com isso, se acontecer algum... Por que a meiose é importante? Porque se acontecer alguma devastação que mata um determinado tipo de DNA, por exemplo, vamos supor que o pai tem um determinado tipo de DNA. Se ele pudesse gerar um próprio clone de si mesmo, o mesmo material genético, se a reprodução fosse através da mitose, beleza, gerasse o mesmo material genético, o que ia acontecer? Essa doença que mata o pai vai matar o filho. Por quê? Porque o pai é geneticamente idêntico ao filho. Agora, como na meiose ocorre a junção entre gameta masculino e gameta feminino para gerar um novo ser, é metade na meiose, metade do DNA, mas metade do outro DNA, juntando para formar uma nova cadeia de DNA. O que acontece? Se acontecer algum desastre, alguma coisa que mata o DNA do pai ou da mãe, lembrando que se matar o material genético, morre, né? Muta. O novo ser não vai morrer. Por quê? Porque ele só tem metade daquelas características. Ele só tem metade de uma cadeia. Ele não é propriamente um clone. Beleza? Então vamos começar. Nos eucariontes existem dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Beleza. Mitose, uma célula dá origem a outras com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. Não sabe o que é cromossomo? Dá uma olhada em outro vídeo nosso aí, tem uma explicação. É o tipo de divisão realizado quando há reprodução assexuada, que é aquela onde não há troca de gametas. É importante no crescimento do organismo e na regeneração dos tecidos multicelulares. Exemplo, quando forma
o feto começa uma série de divisões mitóticas. Por quê? Para crescer. O feto precisa crescer, não precisa? Precisa aumentar o tecido que ele possui. Então, essa multiplicação é através da divisão mitótica. Meiose. Uma célula dá origem a outras 4, cada uma com metade do número dos cromossomos da célula inicial. É o processo pelo qual, geralmente, se formam os gametas. Células que são relacionadas com a reprodução sexuada. Uma célula diploide dá origem a 4 haploides. Com isso, tomando por base o número de cromossomos, é considerado 2 tipos de células. Temos as células diploides e as células haploides. Diploides vão ser as células nas quais os cromossomos ocorrem aos pares, sendo representada por 2N. Então, no esquema no quadro ou no esquema de algum exercício, se você ver 2N numa determinada célula, já pode saber, aquela célula é uma célula diploide. Já nas células haploides, são as que não possuem pares de cromossomos, sendo representado por N. Célula diploide, par de cromossomo. Célula haploide não possui par de cromossomo. Em células diploides, os cromossomos de cada par possuem, em posições correspondentes, genes relacionados às mesmas características. Esses cromossomos são denominados cromossomos homólogos. O lugar em que cada gene ocupa no cromossomo é chamado locus. O que é o locus? Locus gênico. Locus gene é a posição que cada cromossomo ocupa. Cada cromossomo homólogo. De novo, célula diploide. Os cromossomos de cada par estão em posições correspondentes. Que são, essas posições são genes relacionados ao mesmo caractere. Por exemplo, uma célula diploide que está relacionada à característica do cabelo. Ou é loiro, ou é preto, ou é marrom. Não, marrom não tem, né? Mas é ruivo. É ruivo, tem. Ruivo natural. Então, ela está no locus gênico, que é aquele local que determina aquela característica no material genético. O olho azul está num determinado ponto. Beleza? Então, na mitose, uma célula diploide 2N dá origem a 2 células diploides, também 2N. Ou uma célula N dá origem a 2 células N. Na meiose, já uma célula 2N origina 4 células N. Beleza? Na espécie humana, por exemplo, as células que formam o corpo, que são chamadas células somáticas, são diploides. E as células que destinam a perpetuação da espécie, que são os gametas, são haploides, como eu já tinha dito. Cada espécie de ser vivo possui um número específico de cromossomos em suas células. Mamíferos são diferentes de outros organismos, cada um tendo diferença nos cromossomos. Beleza? Na espécie humana, por exemplo, as células somáticas possuem 46 cromossomos. Cada um está distribuído em 23 pares de cromossomos homólogos. Lembrando que os cromossomos homólogos são os cromossomos de cada par, que estão em determinadas posições correspondentes. Beleza? Essa parte é meio chatinha, pessoal. Então, sentiu dúvida? Volta atrás no vídeo e dá uma ouvida. Beleza? Qualquer coisa, vá anotando o que eu falo. Fala devagar, volta atrás constantemente para ficar mais fácil. Beleza? Então, ao sofrer mitose, cada célula origina 2 outras. Voltando, olha, eu tinha me perdido. Na célula da espécie humana, por exemplo, as células somáticas possuem 46 cromossomos. Cada uma distribuída em 23 pares de cromossomos homólogos. Ao sofrer mitose, cada célula origina 2 outras, com 23 pares de cromossomos homólogos, mantendo, portanto, o número de cromossomos da célula inicial. Porque não tem uma célula diploide da origem a 2 outras células diploides. É o que eu estou falando, uma célula com 46 cromossomos, 23, sendo 23 pares, vai dar origem a outra célula com 23 pares de cromossomos, idênticas. Na formação de gametas, por exemplo, uma célula inicial diploide com 46 cromossomos sofre meiose. Célula inicial na formação de gametas, meiose.
E os cromossomos homólogos, eles se separam. Assim, cada célula origina 4 outras, com metade do número de cromossomos da célula inicial. Isto é, 23 cromossomos cada uma. Quando ocorre a fecundação, um óvulo e um espermatozoide se unem, recompondo o número diploide de espécie, que é 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos homólogos. A meiose, ela vai reduzir o número de cromossomos à metade, dando origem a gametas, com um cromossomo de cada par, de homólogos. Na fecundação, os gametas se unem, restabelecendo o número 2N, típico da espécie, diploide. O zigoto sofre várias mitoses, originando um novo indivíduo. Este cresce e se reproduz sexuadamente, dando continuidade ao ciclo da vida, começando tudo no início de novo. Beleza. Então, mitose, células somáticas, meiose, está relacionadas às células de reprodução sexuada, gametas e óvulos. Cada célula tem 23 pares de cromossomos homólogos. Na meiose, uma célula, 2N, vai dar origem a 4, com metade, 23 cada uma. 4 células com 23 cromossomos, 23 cromossomos cada uma. E meiose é para reprodução, mitose, células somáticas, novamente, beleza? Então, pessoal, agora, como é um vídeo maior, eu vou falar sobre o ciclo celular da mitose e depois o ciclo celular da meiose. E nesse meio tempo, a mitose em células vegetais, beleza? Então, até o próximo vídeo.